Seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. Eu sou Pedro Rosa, médico psiquiatra. Aqui eu falo sobre diagnóstico psiquiátrico para profissionais de saúde, médicos, psicólogos, psiquiatras, assim por diante. E para curiosos, pessoas que têm interesse. Eu sei que muitas pessoas que não são profissionais de saúde hoje leem algum material, digamos assim, mais voltado para profissionais de saúde. Então, seja bem-vindo também. Acho que informação deve ser divulgada. Eu já fiz 2 vídeos sobre o DSM, um deles eu falei sobre a história do DSM, outro eu falei a respeito de alguns dos problemas da classificação atual, mas eu resolvi gravar um vídeo ainda sobre outras questões que são um problema da nossa maneira de diagnosticar os transtornos mentais e que vão precisar de descrição, precisam ser descritas devidamente. É isso que eu vou fazer aqui nesse vídeo, para que você possa compreender melhor por que a gente precisa de um novo paradigma. Antes de falar desses problemas, é importante que eu deixe claro que essa não é meramente a minha opinião, não é quando eu leio o manual eu chego a essa conclusão. Isso é uma coisa que eu vejo particularmente na minha prática clínica. Essas descrições aqui que eu vou fazer desses problemas, elas são descrições que estão amplamente disponíveis na literatura. As pessoas sabem disso, quem escreve o manual sabe disso, eles ativamente tentam melhorar e resolver esses problemas. Não se trata de críticas que as pessoas que produzem o DSM, que produzem a CID, não estão cientes. Estão cientes, reconhecem e fazem esforços legítimos para, dentro do arcabouço que o DSM se propõe, resolver esses problemas. Eu entendo, aí a minha opinião pessoal e a opinião de muitas outras pessoas, é que isso provavelmente não vai ser frutífero. Então essa é a ideia toda, francamente, desse canal, foi por isso que eu fiz esse canal aqui do YouTube. Uma grande dessas questões, um problema importante é o problema de heterogeneidade. Esse problema, ele tem a ver com pessoas muito diferentes, com características muito diferentes, preenchem critérios diagnósticos para transtornos mentais diferentes. Claro que eu estou falando das características desse indivíduo que tenham a ver com o transtorno mental. Então, uma pessoa pode preencher critérios diagnósticos para depressão de maneiras muito diferentes. Se a gente olha os sintomas principais, que é o humor deprimido e anedonia, a gente vai chegar à conclusão que alguém pode ter uma depressão muito mais na direção de ter emoções negativas, queda de humor, tristeza, sensação, angústia e assim por diante. E uma pessoa que tem mais uma depressão com perda de energia, perda de prazer. São quadros clínicos diferentes. O psiquiatra pode intuitivamente, digamos assim, usar fármacos que entendemos que haja mais em um grupo de sintomas do que em outro. O problema é que usar esse diagnóstico categorial dessa forma, inclusive, dificultou a realização de ensaios clínicos precisos para a gente compreender, puxa, esse remédio deve ser usado de uma forma e aquele remédio de uma outra forma, ainda que ambos sejam antidepressivos. No fundo, o que eu estou dizendo aqui é que essa maneira de entender a depressão dificultou o desenvolvimento de tratamentos eficazes. Por muito tempo tentou-se organizar subtipos de depressão e essa estratégia foi globalmente infrutífera. Possivelmente porque quando a gente está falando aqui desses, digamos, subtipos de depressão, a gente está falando de substratos temperamentais diferentes. Eu já postei vídeos sobre o modelo de 5 fatores, 2 vídeos, você pode olhar por lá. Eu já devo ter falado isso de alguma maneira, mas a ideia de que um neuroticismo mais elevado, uma carga maior de emoções negativas, seja uma maneira de preencher critérios diagnósticos para a depressão, em que essa tendência temperamental, em alguma maneira da vida da pessoa, adquire uma expressão maior, são estados depressivos que surgem sob esse substrato temperamental. Em contraste, uma redução de extroversão, um distanciamento, vai trazer menos emoções positivas, que em determinadas situações, em determinada época da vida de uma pessoa, pode ter estados de anedonia e assim por diante, que preenchem critérios para depressão. São substratos temperamentais diferentes que muito possivelmente vão exigir tratamentos diferentes. Mas você veja que colocar tudo na mesma caixinha ali de uma depressão, tudo misturado, bagunçado, não necessariamente é útil para a gente. Ou seja, o nosso próprio diagnóstico pode dificultar o desenvolvimento de tratamentos eficazes. Então, o problema de heterogeneidade, isso eu poderia aqui falar sobre heterogeneidade em outros construtos, transtorno de personalidade borderline e assim por diante.
Os diagnósticos têm limites arbitrários. Então, a gente vai olhar, por exemplo, o diagnóstico de transtorno explosivo intermitente, tem lá o número de crises, número de explosões. O diagnóstico operacional, para que ele possa ser confiável, veja no vídeo de acurácia que eu falei sobre confiabilidade, a gente vai precisar de uma operacionalização que ela é cada vez mais rígida, ela tem limites arbitrários mesmo. Então, ou seja, em prol de uma confiabilidade, a gente pode ter um problema, a gente pode ter dificuldades de validade, a gente pode estabelecer um limiar, um risco ali que deixa de lado pessoas que trazem para a gente informações que são importantes a respeito desse diagnóstico. São pacientes que não se considera que tenham um diagnóstico, mas que elas têm expressões daquele diagnóstico que são menos intensas ou que têm características um pouco diferentes. Isso aqui é importante porque quando o diagnóstico categorial ele pega determinada psicopatologia e fragmenta a psicopatologia como um mosaico de diagnósticos, no fundo a gente está dizendo que os limites são nítidos entre os diagnósticos. E a bem da verdade é que os limites não são nítidos, eles são muito mais fronteiras naturais. Então, se a gente for comparar aqui a fronteira entre países ela é nítida. Tem até aquelas fotos daquelas pessoas que estão num país, elas dão um passinho para o lado, vão para outro país. Aquilo é absoluto, sim. De fato, você estava em um país que tem certas leis, você mudou para outro país que tem outras leis em um segundo. Sim, mas aqui nós estamos falando da natureza. E a gente não vai encontrar da natureza limiares tão grandes assim entre um tipo de floresta e outro tipo de floresta, entre diferentes biomas, que você possa lá na transição, não entendo nada de geografia, entre Pantanal e Mata Atlântica, nem sei se tem essa fronteira, mas enfim, você entendeu o que eu quis dizer, as fronteiras vão ser, digamos assim, mais turvas. Claro que quem classifica sabe disso. Isso não é uma informação que é desconhecida pelas pessoas que fazem o DSM. Mas é evidente que a gente tem aqui uma questão bastante importante, tem um limite para isso. Então, diagnósticos subsindrômicos são um termo que muitas vezes se usa, que são pacientes que têm determinados sintomas, mas que eles não preenchem critério diagnóstico. Esses pacientes, eles têm sintomatologia, eles podem ter prejuízo. Isso pode não ser muito intenso, mas isso pode ser relevante clinicamente mesmo assim. Isso facilmente acontece com transtornos de ansiedade e com TDAH. Quando a gente olha os critérios diagnósticos, a gente precisa, de fato, de sintomas bastante proeminentes. Mas nós vemos toda hora na prática clínica pessoas que têm sintomas que são sofridos, mas que não preenchem critérios diagnósticos, mas que precisam de alguma forma de tratamento. Uma razão do porquê que se usa esses limites arbitrários é porque senão a prevalência de transtornos mentais seria gigantesca, beiraria 100% da população em algum momento da vida, não digo em determinado momento, mas em algum momento da vida preencher critérios diagnósticos. No fundo, o que a gente precisa aqui é de uma perspectiva que seja mais coerente com a natureza da psicopatologia, que é dimensional e não categorial. Um outro conceito que é importante, que tem a ver com fronteiras arbitrárias, tem a ver com heterogeneidade, é um conceito de instabilidade longitudinal. O que a gente espera de um diagnóstico válido é que ele persista ao longo do tempo. Isso não tem necessariamente a ver diretamente com confiabilidade, tá? Vale ver o vídeo de acurácia sobre isso. Mas a ideia é de que se eu quero um diagnóstico que me traga informações a respeito desse paciente, eu não quero que essa informação seja uma informação fugaz. Eu quero, conhecendo a natureza da saúde mental, de problemas de saúde crônicos e recorrentes, eu preciso de informações que sejam estáveis. Então, algo que eu atribuo a um paciente, a maneira como eu descrevo um paciente, ela tem que ser útil para mim e para o paciente, para os seus familiares, daqui 1 ano, daqui 2 anos. Então, a gente precisa digamos assim, de uma estabilidade de validade. A validade ela tem que ser estável. Se ela não for estável, ela não é válida. Então, um diagnóstico, por exemplo, de personalidade, de transtorno de personalidade borderline, que precisa de 5 critérios, o indivíduo que no mês seguinte, se ele tem 4, como é que funciona isso? Ele não tem mais esse diagnóstico? É claro que essa pessoa tem psicopatologia relevante, uma psicopatologia de características compatíveis com o que a gente entende por personalidade borderline. Mas esse indivíduo não tem mais esse diagnóstico. Qual é o diagnóstico dessa pessoa? Imagine que ele adquiriu um critério a mais para um outro transtorno de personalidade, que fosse transtorno de personalidade evitativo, transtorno de personalidade narcisista.
Ele mudou de diagnóstico? Essa pessoa provavelmente não mudou de diagnóstico. Ela tinha uma psicopatologia que tem algum grau de flutuação, porque é a regra da psicopatologia. A regra da psicopatologia não é que a pessoa tem uma psicopatologia plenamente estável. Ela tem uma psicopatologia que tem variações ao longo do tempo. E o nosso modelo precisa ser capaz de capturar essas variações dinâmicas ao longo do tempo. É mais uma falha, portanto, do diagnóstico categorial, evidentemente. Para o vídeo não ficar extremamente longo, só vou falar mais de um problema, que é o problema de comorbidades. A gente tem um problema bastante relevante de comorbidades, de que um paciente tenha vários diagnósticos. Isso pode ser sofrido para as pessoas. Mas eu tenho TAG, TEPT, TP, transtorno de pânico, depressão, TDAH. Na hora que a gente olha pacientes que têm manifestações diferentes, de diferentes transtornos mentais, elas podem receber diferentes diagnósticos. Isso diz informações sobre a pessoa, claro que diz informações sobre a pessoa no sentido de que essa pessoa tem um paroxismo ansioso característico de ataque de pânico recorrente, que caracteriza transtorno de pânico, a pessoa tem estresse, tensão, de preocupações incontroláveis, isso pode caracterizar um transtorno de ansiedade generalizada, e a pessoa tem dificuldades de atenção, procrastinação, uma síndrome desatencional ao longo do desenvolvimento, que é característica de TDAH. Ok, mas no fundo, você vai ter diferentes fragmentos para descrever aquela psicopatologia. Em grande medida, os diagnósticos foram testados em uma população sem muita comorbidade. Quando foram testados com uma população com mais comorbidade, viu-se que temos uma perda de confiabilidade, e os tratamentos, geralmente, não sempre, mas com muita frequência, desenvolvidos para pessoas com menos comorbidades. Isso é um grave problema, porque a gente não necessariamente os tratamentos foram feitos para aquelas pessoas que a gente vê no nosso consultório. Uma outra questão é a construção de estigma, porque os pacientes, na medida em que também recebem mais informação, acho apropriado que recebam. Não estou criticando que recebam, estou dizendo que isso tem uma consequência. Que o indivíduo começa a achar que ele tem uma série de rótulos, lá tem o TAG, TEPT, etc., TDAH, um monte de T's, né, transtorno. Isso pode ser desmoralizante para as pessoas, quando na verdade não se percebe que isso, em grande medida, deriva dos limites da nossa classificação. A nossa classificação ela é muito falha. Novamente, seria melhor que a gente pudesse descrever as pessoas com base na sua própria personalidade, em certos traços de personalidade que vão variar ao longo do tempo, e que as pessoas percebam que elas vão precisar construir para si um modo de vida melhor. Veja que isso é uma maneira bastante diferente de dizer que a gente tem que tratar um transtorno mental. São maneiras diferentes, e que essa maneira dimensional de saber de que estados de psicopatologia derivam da nossa personalidade, veja os vídeos sobre o modelo de 5 fatores, permite que a gente tenha, digamos assim, uma perspectiva bastante mais longitudinal, de que a gente precisa encontrar um modo de vida saudável, de que remédio pode contribuir para isso em determinadas situações de maneira bastante intensa, os remédios funcionam, mas que a gente está aqui para um processo de construção de uma vida melhor. Em outras palavras, a psicoeducação de um modelo mais válido é melhor para o paciente. Bom, eu falei aqui sobre alguns dos problemas do paradigma atual, fazendo uma transição de como é que a gente poderia trazer solução para isso. Este canal aqui é para que você possa receber informações sobre o diagnóstico psiquiátrico. Siga, dê o seu like, faça o seu subscription, deixe aí o seu comentário, a sua sugestão, e até a próxima.